fé em Deus, vamos estar lá para celebrar. E você ainda não entender que precisamos respeitar o outro que está ao seu lado, o vizinho, o colega, o amigo, é um mundo que não evolui, é um mundo que a gente não pode acreditar que o progresso de fato está trazendo benefício, porque o progresso, a tecnologia, ele só traz benefício quando a gente se humaniza. Quando a tecnologia não está trazendo mais relações saudáveis, mais respeito, mais tolerância, a tecnologia está desassociada da interatividade humana. Está a serviço do lucro, né? E isso é perigoso, porque fica sempre na dominação de um grupo, né? Tem gente lucrando, tem meia dúzia de poderosos lucrando com a tecnologia, mas ela está desumanizando a humanidade, porque está desassociando a humanidade daquilo que é a sua essência, ser humano, do respeito, da tolerância, da promoção do outro. Eu não me sinto melhor do que ninguém por ser católico, por ser padre, e acredito que Dom Zanoni, a quem nós admiramos, tem a mesma compreensão. Ele, como arcebispo, não se sente melhor do que nenhuma outra religião, não somente a religião africana, como outras religiões que existem também em Salvador, aqui em Feira. E a gente precisa muito de gente que pense e age assim, com respeito, com tolerância. E eu costumo repetir, ultimamente eu te digo, olha, o silêncio não nos protege. Quem se sente, né, dentro das suas relações, muitas vezes ofendido, né, desrespeitado, precisa opinar, precisa falar, seja ela no âmbito religioso, seja ela na educação, seja no trabalho, porque o silêncio não nos protege. O que vai nos proteger é a gente ter a coragem de se posicionar. Olha que coisa bonita, Dom Zanoni não precisou, né, ofender a ninguém, simplesmente ele fez aquilo que ele se identifica. Não é obrigado todo mundo a fazer o que ele faz, mas o que ele fez, com coerência de uma história de defesa, de promoção do que ele já vem fazendo há muitos anos, se torna algo muito bonito e que precisa ser respeitado. Pois é, Frei, chama muita atenção, viralizou nas redes e foi importante, né? Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. A presença do Frei Cristóvão aqui coincidiu também com esse vídeo do nosso querido Dom Zanoni demitindo arcebispo metropolitano de Feira de Santana. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ano letivo de 2021. O Colégio Santo Antônio tem esse grande desafio, mais um desafio, né? Depois de 2020 difícil, de pandemia para todo mundo, em que o colégio teve que se reinventar, mais uma reinvenção agora em 2021, a gente pode dizer assim, que a gente está programando a volta às aulas e como devem ser essas aulas nesse ano letivo de 2021, Frei Cristóvão. Eu queria aproveitar também o momento que a gente está falando diretamente do colégio e agradecer, né? Agradecer a equipe pedagógica, a Poliana, a Ana Cláudia, a Ivana, a Tâmia, os coordenadores que estão nos ajudando, a toda a equipe do colégio, né? Do financeiro, da informática, da secretaria, todos os terceirizados trabalham conosco. O Colégio Santo Antônio tem mais de 200 funcionários direto, contando com os professores, com os terceirizados, há mais de 200 professores, mais de 200 funcionários ali conosco. E graças a Deus, né, e ao esforço dessa equipe, ao empenho dessa grande equipe, nós nesse final de semana fizemos um mutirão de matrícula. Já vimos fazendo matrícula desde o final do ano passado e nos surpreendemos, graças a Deus, com a resposta dos pais que continuam confiando, né, nos surpreendeu muito mesmo. Uma adesão impressionante dentro de toda essa dificuldade, em todo o cenário que a gente tem vivido. Se já não bastasse a pandemia, agora o fechamento da Ford, que impacta diretamente em Feira de Santana, na geração de emprego. Mas graças a Deus, aqui a gente aproveita para agradecer também extensivamente a esses pais, aonde mais de 1.000 alunos estão hoje matriculados no Colégio Santo Antônio, e a gente tem plena certeza que isso é uma resposta à solidez do trabalho pedagógico do colégio, à história do Colégio Santo Antônio, a dedicação de quem chegou conosco, que está conosco há poucos dias, mas que vestiu plenamente a camisa, assim como Poliana e Tami, e que se soma aos outros professores e funcionários que já estão conosco. Então isso demonstra uma confiança de que o colégio em 2021 está realmente cumprindo bem o seu papel, né? Diante de um cenário tão exigente, diante de tudo isso que a gente tem vivido ainda, de indefinições até a nível de leis governamentais, de decretos, os pais continuam confiando e aderiram assim em massa a essa proposta que o Colégio Santo Antônio tem para 2021. A gente está preparado para receber presencialmente os nossos alunos, nossos pais queridos. Estamos preparados para continuar com um trabalho pedagógico de excelência, e isso eu tenho certeza
que depende muito mais de quando isso vai acontecer dos decretos governamentais, né? Do governo do estado, do governo municipal. Quando eles disserem está autorizado, a gente está preparado para começar, que existem protocolos, temos já um planejamento feito a partir, né, de uma elaboração de como vai se dar na prática mesmo essas aulas, de uma forma híbrida, que melhor Poliana pode falar sobre isso, né? Como é que funciona na prática essas aulas. Não é um retorno 100%, é um retorno gradativo, escalonado dos alunos no colégio. O Colégio Santo Antônio tem uma área imensa, que isso favorece muito para atividades lúdicas, atividades educativas, até fora da sala de aula. Quando a gente pensa escola, não podemos pensar a escola somente na estrutura física confinada às 4 paredes. E o Santo Antônio tem essa área externa privilegiada, de várias quadras, 4 quadras. Temos muitos jardins, temos um sítio, temos um parque, né, de visitação, que é o Parque do Dinossauro, que é o Jardim do Recanto. E isso favorece você ter toda essa parte lúdica, educativa, dentro do próprio colégio, mas de uma forma muito mais confiável para lidar com as crianças, com os adolescentes. O espaço favorece muito para o professor ter essa intuição, essa criatividade melhor utilizada a serviço da educação, nesse momento em que ainda requer muito cuidado, né, com os protocolos, com o distanciamento. E a gente tem certeza que tem tudo para dar certo, mais ainda quando for nos autorizado aula presencial. Pois é, deixa eu aproveitar, pegar a palavra também da professora Poliana Magalhães, coordenadora geral e de séries iniciais do Colégio Santo Antônio. Professora, tendo em vista isso que a gente estava falando aqui, o tamanho desse desafio, né, do ano de 2021, como é que foi esse planejamento pedagógico para esse ano? O Frei já falou aí da importância até de se apostar em atividades campais no momento que a gente precisa evitar muita gente num local fechado ao mesmo tempo. Como é que deve ser isso, né? As próprias aulas, nesse momento a gente vai ter aulas híbridas, online, presenciais, escalonadas. Como é que vai ser todo esse momento inicial? Bom dia, Fernando. Bom dia, Dilson. Bom dia, caros ouvintes. Essa pergunta inquieta, né? Inquieta os pais, nos inquieta, porque também nós estamos ansiosos para ver aquela escola cheia de menino, né? Cheia de gente, porque a vida da escola são os alunos, são os professores. Então, nós também ficamos muito ansiosos para isso. Mas nós estamos nos preparando, né? O ano passado foi um ano de muita emergência, fomos aprendendo a fazer ao passo que fazíamos. Esse ano temos o dever de fazer com intencionalidade. Então, no momento, iniciaremos remoto, né, com aulas online, mas estamos trabalhando incansavelmente no planejamento de estratégias, no planejamento de estratégias que possam fazer essas crianças ficarem, né, um pouco mais concentradas, porque a gente sabe de todos os problemas que existem, né, nessa relação. A escola investiu em um programa socioemocional que vai nos ajudar a lidar, né, tanto com esse distanciamento, com essa retomada, porque a gente sabe o prejuízo que é estar fora da escola, ainda que tendo a escola online, mas o prejuízo que é não estar presencial na escola para pais, para professores e principalmente para alunos, né? Então a escola investiu num programa, que é o programa Líder em Mim, daqui a pouco o Frei Cristóvão vai falar um pouco mais, que vai trabalhar essas questões socioemocionais em todo o corpo da escola, desde o funcionário até as famílias, tá? E, paralelo a isso, a gente também tem que planejar a retomada. Ainda que a gente não saiba quando, com esperanças, com maiores esperanças do que no ano anterior, de que isso seja logo. Então, a gente também tem que estar preparado para que a gente também não nos pegue de surpresa a retomada híbrida. Então, estamos investindo em formação de professores. Semana passada tivemos um grande nome do ensino híbrido no Brasil, a professora Lilian Bassic, conosco, para trabalhar essas questões do ensino híbrido, para fazer a gente entender que ensino híbrido não é aula gravada, não é aula ao vivo, mas existe toda uma metodologia que está por trás, né, para atender
tanto os alunos que vão estar em casa, quanto aos alunos que vão estar na escola. Então, tem sido um desafio, mas um desafio muito gostoso pensar tudo isso, porque quando a gente pensa em fomentar a aprendizagem, isso dá um prazer enorme. A gente vai caminhando. É só para entender também, Fernanda, é importante dizer que quando da retomada, por que híbrido? Assusta um pouco, porque as pessoas não sabem muito bem o que é. Mas eu costumo dizer assim, que entre o ensino online e a gente poder estar com 100% dos alunos na escola, a gente vai precisar passar por essa fase de escalonamento, né? Justamente por conta da pandemia. A pandemia não acabou e não vai acabar com o ano da retomada da aula. Então, nós temos protocolos a serem seguidos que nos dizem, e aí também vai depender do que os decretos vão dizer, que precisamos iniciar de maneira escalonada, né? Com a quantidade de alunos. Enquanto uma quantidade vai estar na escola, outra quantidade vai estar em casa, mas não vai deixar de ser atendido. Ele vai ser atendido com trilhas de aprendizagem para que ele desenvolva e traga para a escola na semana seguinte. Nós estamos estudando, né, Frei, um núcleo de atendimento individualizado com professores que vão estar fazendo esse atendimento, né, essas crianças que vão estar em casa. Então, enfim, nós estamos nos estruturando da melhor maneira possível para atender e fomentar grandes aprendizagens nesse ano de 2021. Então, via de regra, deve-se dividir a turma mais ou menos ao meio, metade em casa, metade na escola, semana após semana. Como é que vai ser isso na prática mesmo? O nosso protocolo pedagógico diz que é 50% em uma semana e 50% na próxima semana. Mas esse protocolo foi feito sem o protocolo do governo do estado e do município, que ainda não publicaram seus protocolos. Então, inclusive o decreto pode vir modificando alguma coisa. Então, hoje nós faríamos dessa forma. Mas se o decreto disser que tem que ser feito de outra forma, nós vamos precisar nos adequar a esse decreto. Então, hoje, por que vocês escolheram não dia sim, dia não, mas semana sim, semana não? Primeiro, para dar uma continuidade no trabalho pedagógico que vai ser realizado tanto em casa quanto na escola. Então, a gente precisa de uma continuidade. Ah, mas em casa, sim. Em casa, essas crianças vão ter atividades pedagógicas para serem realizadas. E também, não menos importante, por questões de saúde mesmo. Então, assim, dia sim, dia não, a gente precisa... a gente vai atender durante a semana, o professor vai atender durante a semana mais crianças. Então, o risco de contágio pode ser maior. Então, trabalhando de semana em semana, a gente reduz o contato, né, desse professor e desses alunos, porque vão ser sempre os mesmos grupos. E para que a gente tenha o máximo de segurança possível, né, nesse momento. E como você disse, né, e o Frei também falou, nós temos uma área enorme, isso favorece o ar livre, janelas grandes, salas arejadas. Então, isso facilita muito a colocação dos protocolos de saúde em prática dentro da escola. Bom, eu falava no começo da entrevista que o Colégio Santo Antônio tem por essência, né, formar muito mais do que bons alunos, mais cidadãos, né? A gente está falando de um colégio que exercita a cidadania até pela própria ideologia que vem, né, dos frades capuchinhos que comandam a escola. Nesse momento, Frei e professora, qual a importância da integração família-escola? Porque a gente está falando de pelo menos metade do ano letivo, a criança sendo desta forma, né, de acordo, se os decretos estiverem também de acordo com o que a própria escola está preconizando para o momento, pelo menos metade do tempo em casa. E em casa a gente sabe que para o professor acompanhar, ele vai precisar um pouco também da ajuda do papai, da mamãe, do responsável pela criança, de estar também até supervisionando essa criança mesmo na realização das atividades. É claro que é algo que é sempre importante, essa integração, mas nesse momento de 2021, acho que essa importância aumenta um pouco, né? Sem dúvida, Fernando. E o Colégio Santo Antônio, pela sua identidade de quase 60 anos, no próximo ano, com fé em Deus, estaremos celebrando 60 anos de fundação do Colégio Santo Antônio. E vamos começar a nos preparar esse ano para celebrar esse ano jubilar, com grandes investimentos na parte pedagógica e também na parte da estrutura física do colégio.
E muito nos alegra a presença de Poliana como coordenadora pela sua competência, pela sua habilidade. Aquilo que era bom ainda ficou melhor, né? Tenho certeza que está melhor do que o que já estava com a presença da coordenadora geral Poliana, por toda a sua responsabilidade, por toda a sua credibilidade perante a sociedade em Feira de Santana e na Bahia. Uma pessoa extremamente ética, uma pessoa extremamente dedicada à educação ao longo de muitos anos. Isso, o Colégio Santo Antônio só tem a agradecer por essa presença dela hoje dentro do Colégio Santo Antônio, e isso ajuda muito na relação com os pais, porque a fragilidade emocional, as dificuldades que os pais têm, a parte pedagógica é quem melhor ajuda nesse sentido de aproximar, né, os pais da escola, a escola dos pais, através do SOI, Serviço de Orientação ao Estudante, à Educação, né, com a ajuda dos psicopedagogos, dos psicólogos, mas a coordenadora geral tem esse papel preponderante e com certeza a gente está em boas mãos, mais do que nunca agora, pela competência dela. Uma pessoa que tem um serviço prestado de formação a professores, né, de um modo geral, aqui na Bahia, na área pública e privada. E uma coisa que o Santo Antônio sempre faz questão de primar é pela identidade. Não é identidade de supremacia, mas a identidade de colegialidade. A gente tem uma identidade de respeitar e até se alegrar com as conquistas que outras escolas também têm. Quando a gente fala aqui de números, isso para nós é bom, né? Ter números que, de certa forma, demonstram o crescimento da escola. Mas a gente se alegra com o crescimento do Colégio João Paulo, com o crescimento do Colégio Padre Ovídio, com o crescimento de tantas outras escolas que eu poderia aqui estar citando, tantas escolas de médio, grande porte, pequeno porte, como também ficamos de certa forma triste quando a gente fica sabendo de escolas que prestam um grande serviço em Feira de Santana, que tem um segmento específico do infantil, que não conseguiram sobreviver por conta da pandemia. Quem tinha só esse segmento teve muita dificuldade de se manter. A gente fica muito triste porque o que fortalece a educação é essa unidade, essa comunhão, né, essa partilha. Né? Quando a gente faz, né, isso, de fato a gente cresce junto, a gente vê grandes empresas no mundo todo se unindo. A gente vê grandes corporações, grandes conglomerados já se unindo, já são fortes e elas se unem e ficam mais fortes ainda. Por isso que eu dizia no início, a educação ela tem essa primazia de ser um espaço democrático por excelência na sociedade. A gente não pode ver o outro como um concorrente que vai me eliminar, né? Como uma empresa que está no mercado e ela tem que eliminar o outro para poder se manter. Não, a educação ela tem que transmitir valores, ética e valores, esses valores éticos, socioafetivos, valores emocionais, valores religiosos, valores que nos levam a ser cidadão melhor, né? A gente precisa assim, fazer acontecer dentro da escola. Não pode ser uma teoria, tem que ser uma prática cotidiana dentro do espaço da escola. A começar pelo diretor, a começar pelos professores, a começar por nós que estamos transmitindo conhecimento. E os pais, como parceiros também, nos ajudam muito quando vão entendendo que a educação não é somente aquele espaço onde o filho está sendo formado para ser um profissional, mas está sendo formado para ser um bom cidadão, um bom ser humano, um bom pai de família, um homem de bem, uma mulher de bem, onde se respeita as diferenças, as escolhas que cada um pode fazer na sua vida, precisa ser respeitada. A escola não pode impor uma verdade, não pode impor um conhecimento como verdade. Por mais confessional que seja a nossa escola, isso é uma identidade, ela prima pelo respeito às diferenças. Isso demonstra que a educação é levada a sério. Né? As diferenças de classe, a diferença de gênero, a diferença de raça, a diferença que faz parte naturalmente da sociedade, que cresce e que se alimenta de um respeito. É isso que faz a sociedade se manter firme, sólida, é quando ela cresce em conjunto e não buscando de forma beligerante um eliminar o outro. Pois é. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui, dizer que foi muito bacana esse papo, até a fim de conscientizar também os pais sobre o momento que a gente vive, a importância, claro, como a professora falou, a gente queria muito estar com as escolas cheias, né? Das melhores lembranças que a gente tem da nossa infância é o que a gente passa na escola, né? São amizades que se constroem para a vida inteira, né? Relações que por ali, né, você vai construindo. Eu conheci minha esposa na escola. Então por aí você vai. E quantas pessoas são assim? Quantas pessoas, né,
tem grandes amigos que levam para o resto da vida. Então essa relação entre os alunos, também com os professores, é muito importante, mas o momento é diferente mesmo. A gente sabe que não vai ser da mesma forma, mas vai ser o mais próximo possível para o momento, né? E que a gente passe por essa juntos, que a gente saia mais forte, sem dúvida alguma, né? Aquilo que não nos mata nos fortalece, né? E espero que a gente saia mais forte de tudo isso. O Colégio Santo Antônio também. Parabéns pelo trabalho, a gente acompanhou em 2020, agora em 2021 também, ainda mais diferente, né? Já no momento até um pouco melhor de você já poder ter parte desse aluno na escola, mas muito bom tê-los aqui. Se ocorrer tudo dentro do planejado, teremos a volta às aulas que dia? Próxima segunda-feira. Segunda, de hoje a 8. Nosso início de ano letivo vai ser online a partir de segunda-feira. Nós temos aí uma grande surpresa essa semana que vamos divulgar para os nossos alunos, né? Mas a gente ainda não tem previsão de retomada, né, de aulas presenciais, no caso híbridas. Ainda estamos aguardando os decretos, tá? O início vai ser 100% online, então. Online, exatamente. Entendi. Mas estamos nos preparando para essa retomada, claro, com o apoio da família, que foi, assim, essencial no ano de 2020, que continuará sendo, como sempre, né? A família, independente do momento que estamos vivendo, a família é essencial na educação escolar do sujeito, né? Então, contando com outros, a gente vai ter um sucesso sempre maior, né? Sem dúvida. Grande abraço, bom tê-lo.